Há mais de 2000 anos, numa pequena cidade chamada Belém, aconteceu um evento que mudaria para sempre a história da humanidade. Uma noite que dividiria o tempo em antes e depois, o ponto de virada do nosso mundo. Esta é a história do nascimento de Jesus Cristo, uma narrativa que, mesmo após milênios, continua a ecoar com poder, esperança e amor. Uma história que começa não com reis e rainhas em palácios suntuosos, mas com um decreto, uma longa viagem e um casal humilde, confiando em uma promessa divina. Tudo começou com uma ordem vinda de Roma. O imperador César Augusto, o homem mais poderoso do mundo na época, decretou que todo o império deveria ser recenseado. Cada pessoa deveria retornar à sua cidade de origem para se registrar. Para José, um carpinteiro da cidade de Nazaré, na Galileia, isso significava uma jornada árdua. Ele era descendente do rei Davi, e por isso, precisava viajar até Belém da Judéia, a cidade de Davi. E ele não viajaria sozinho. Sua noiva Maria estava com ele. E Maria estava grávida, nos últimos dias de sua gestação. Imaginem a cena. Uma viagem de aproximadamente 150 quilômetros. Não havia carros, trens ou aviões. Apenas estradas poeirentas, subidas íngremes e descidas perigosas. Eles provavelmente viajaram a pé. Talvez com um jumento para carregar seus poucos pertences e ajudar Maria. Durante o dia, o sol forte do Oriente Médio. À noite, o frio do deserto. Cada passo era um ato de fé e obediência. Eles poderiam ter questionado, reclamado, buscado uma exceção. Maria estava prestes a dar à luz. Mas eles foram. Eles confiaram que por trás do decreto de um imperador pagão, a mão soberana de Deus estava guiando cada detalhe, cumprindo uma profecia feita 700 anos antes pelo profeta Miqueias, que dizia que o Messias nasceria em Belém. Finalmente, exaustos, eles chegaram. Mas Belém não era a cidade tranquila que imaginavam. Por causa do censo, estava abarrotada. Famílias inteiras lotavam as ruas, as praças e principalmente as hospedarias. José, com a urgência de encontrar um lugar seguro para Maria, começou sua busca desesperada. Ele bateu em porta após porta. A resposta era sempre a mesma. Não há lugar. Estamos lotados. Desculpe, não podemos ajudar. Imagine o crescente desespero de José. A noite estava caindo. O trabalho de parto de Maria poderia começar a qualquer momento, e o mundo parecia ter fechado todas as suas portas para o Rei do Universo, que estava prestes a nascer. No fim, quando toda a esperança parecia perdida, alguém ofereceu o que tinha: um estábulo, um abrigo para animais. Um lugar rústico, provavelmente uma caverna escavada na rocha, como era comum na região. Um lugar com cheiro de feno, de terra e de animais. Não era um quarto de hotel. Não era um palácio. Era o lugar mais humilde que se poderia imaginar. E foi ali, naquele cenário de simplicidade extrema, que a história da humanidade mudou para sempre. Maria deu à luz seu filho primogênito, o Filho de Deus. Ela o envolveu em faixas de pano, como era o costume, e com todo o cuidado e amor de uma mãe, o deitou suavemente em uma manjedoura, o coxo de madeira, onde os animais se alimentavam. O Criador do céu e da terra, em sua primeira noite neste mundo, dormiu onde os animais comiam. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, nos campos que cercavam Belém, a noite transcorria como qualquer outra para um grupo de pastores. Eles estavam fazendo o seu trabalho, vigiando seus rebanhos sob o céu estrelado. Eram homens simples, marginalizados pela sociedade, considerados impuros por seu ofício. Eles estavam acordados, vigilantes, e foi para eles que o céu se abriu. De repente a escuridão da noite foi rasgada por uma luz celestial. Um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória de Deus brilhou ao seu redor. O medo tomou conta deles. Era uma visão aterrorizante e gloriosa. Mas o anjo trouxe palavras de conforto. Não tenham medo. Eu lhes trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo deu a eles um sinal para que não houvesse dúvidas. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E como se essa aparição já não fosse espetacular o suficiente, algo ainda mais incrível aconteceu. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial. O céu inteiro parecia ter descido à terra. E os anjos começaram a cantar,
a louvar a Deus, com um hino que ecoa até hoje. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Assim que os anjos retornaram aos céus, o silêncio da noite voltou, mas os corações dos pastores estavam em chamas. Eles não duvidaram, não ficaram parados. Eles disseram uns aos outros: Vamos depressa a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles abandonaram seus rebanhos, e correram para a cidade. E lá, eles encontraram tudo exatamente como o anjo havia dito. Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Pense no simbolismo disso. Os primeiros a receber o anúncio oficial do nascimento do rei não foram as autoridades, os religiosos ou os ricos. Foram pastores humildes. E os primeiros a adorar o menino Jesus não foram príncipes, mas trabalhadores do campo. Deus estava enviando uma mensagem clara desde o primeiro momento. Jesus veio para todos, para os simples, para os esquecidos, para os que a sociedade despreza. Depois de verem o menino, os pastores não conseguiram guardar a notícia para si. Eles voltarão, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. E contaram a todos o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos que ouviam ficavam maravilhados. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas e meditava sobre elas em seu coração. Ela sabia que aquele pequeno bebê em seus braços era o cumprimento de uma promessa antiga, o Salvador do mundo. O nascimento de Jesus não foi um acidente histórico, foi o evento central do plano de Deus para a redenção da humanidade. Foi o cumprimento de centenas de profecias feitas ao longo de séculos. Deus se fez homem. A palavra eterna se tornou carne e habitou entre nós. Jesus, o Rei dos Reis, trocou a glória do céu pela humildade de um estábulo. Trocou um trono celestial por uma manjedoura. Isso nos revela o coração de Deus. Um Deus que não busca poder e glória terrestre, mas que se esvazia e se humilha por amor a nós. Ele veio para se identificar com os fracos, com os rejeitados, com aqueles para quem não há lugar no mundo. Ele veio trazer esperança onde havia desespero, luz onde havia trevas e vida onde havia morte. Neste Natal, quando você vir as luzes piscando, a árvore decorada e os presentes, lembre-se do verdadeiro significado. Lembre-se da longa viagem de José e Maria. Lembre-se que não havia lugar para eles na hospedaria. Lembre-se dos pastores no campo e do coro de anjos. Acima de tudo, lembre-se daquele bebê na manjedoura. Aquele bebê que cresceu, viveu uma vida perfeita, morreu em uma cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou, nos oferecendo o maior presente de todos, a salvação e a vida eterna. Essa é a verdadeira história do Natal. A história de um amor tão grande que se fez pequeno para nos alcançar. Se esta história tocou o seu coração e te fez refletir, eu te convido a deixar o seu like neste vídeo. Compartilhe nos comentários o que o nascimento de Jesus significa para você e como essa humildade de Deus te inspira. E claro, se você deseja mergulhar mais fundo nas histórias transformadoras da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que a paz e a esperança daquele bebê, na manjedoura, encham o seu coração. Feliz Natal, muitas bênçãos e um forte abraço.